Olá, turma! Vamos à nossa quinta correção. Atividade 1. Observe a figura e responda. Na figura, temos a abertura de um ângulo que é formada por uma semi-reta OA e uma semi-reta OB. O ponto de encontro destas duas semi-retas é chamado de vértice e é representado pela letra O. E o ângulo é chamado de AOB, com um acento circunflexo no O, para determinar que o O é o vértice do ângulo. Portanto, a alternativa correta é a letra C. O ponto O é o vértice do ângulo AOB. Atividade 2. Observe a imagem abaixo onde uma pessoa está inicialmente em frente ao espelho. Na figura 1. Inicialmente, ela se olhou de frente. Na figura 2. Depois, deu um giro para se ver de lado. Este giro representa o ângulo de 90 graus. Na figura 3. Deu outro giro para se ver de costas. Aqui, ela completou meia volta, que representa o ângulo de 180 graus. Então, a alternativa correta é a letra D, 180 graus. Atividade 3. O ângulo formado pelas semirretas A e B mede aproximadamente. Antes de analisarmos a abertura da figura, vamos ver os tipos de ângulos. Essa abertura tem a medida de 90 graus e é chamado ângulo reto. Esta próxima abertura é maior que 90 graus e é chamado de ângulo obtuso. Quando o ângulo tem uma abertura de meia volta, percebemos que as duas semirretas se abrem. E o ângulo de 180 graus é conhecido como ângulo raso ou meia volta. E na última figura, temos um ângulo menor que 90 graus, conhecido como ângulo agudo. Observando os tipos apresentados de ângulos, percebemos que o ângulo da figura mede aproximadamente 120 graus. Logo, a alternativa correta é a letra B, 120 graus. Atividade 4. Imagine um relógio de ponteiros que está marcando 3 horas e 40 minutos. O ângulo formado pelos ponteiros deste relógio. Para que vocês percebam melhor a medida aproximada que os ponteiros estão apresentando, eu vou virar o relógio ao contrário. Comparando a abertura dos ponteiros com a abertura de 120 graus, que é um ângulo obtuso, percebemos que os ponteiros possuem uma abertura um pouco maior que 120 graus. E observando as alternativas, podemos dizer que este ângulo se aproxima de 150 graus. Então, a alternativa correta é a letra A, mede aproximadamente 150 graus e é um ângulo obtuso. Atividade 5. Classifique os ângulos abaixo como agudo, reto, obtuso e raso. Na primeira figura, temos um ângulo de 137 graus, que é um ângulo maior que 90 graus. Então, como visto na atividade 3, ele é chamado de obtuso. Na segunda figura, temos o ângulo de 180 graus, que é chamado de ângulo raso. Na terceira figura, temos um ângulo de 62 graus, que é menor que 90 graus, chamado de ângulo agudo. E a quarta figura, observando a abertura, ela já nos dá a representação com aquele pequeno quadradinho com um pontinho, que representa o ângulo de 90 graus, conhecido como ângulo reto. Portanto, a alternativa correta é a letra B, obtuso, raso, agudo e reto. Atividade 6. Analise as imagens abaixo e note que os ponteiros dos relógios formam ângulos. Sendo assim, assinale a resposta correta. No relógio 1, temos um ângulo com abertura menor que 90 graus. É um ângulo agudo. No relógio 2, temos um ângulo de 90 graus, o ângulo reto. No relógio 3, temos um ângulo maior que 90 graus, é um ângulo obtuso. E no relógio 4, temos um ângulo dando meia volta, o ângulo de 180 graus, que é o ângulo raso. Analisando as alternativas, vemos que a correta é a letra B. No relógio 2, temos um ângulo reto e no relógio 3, temos um ângulo obtuso.
Atividade 7. Observe a figura abaixo e responda: que instrumento é esse e para que serve? A unidade de medida de um ângulo é o grau. Para saber quantos graus tem um ângulo, utilizamos um instrumento de medida chamado transferidor. O transferidor tem um formato diferente, pois mede aberturas. Existem dois modelos, como mostram a figura. O primeiro é o transferidor de meia volta, 180 graus, e o segundo, transferidor de uma volta completa, 360 graus. Portanto, a alternativa correta é a letra D. São transferidores e servem para medir ângulos.